Fala galera, André Ferreira na área, e hoje a gente vai falar de um tema bem polêmico que muitos programadores debatem no mercado e é um dos principais problemas das empresas de software, no meu ponto de vista, que é a refatoração de código. Mas vamos começar aí depois da vinheta. Bom, eu estou no mercado de TI pelo menos há uns 10 anos como profissional atuando na área e já vi isso acontecer em vários tamanhos diferentes de empresa, tá? Desde empresas pequenas que tem 2, 3 funcionários até empresas com 400 funcionários. É a refaturação precoce de código ou não ter motivos claros para começar uma refaturação de código. Então assim, para quem não está familiarizado com o termo de refactoring, né, refatoração, basicamente é o processo de você reescrever parte ou integralmente um código de um software, ou de um site, de um aplicativo, seja lá qual área que você estiver trabalhando. Refatorar um código tem o mesmo significado em ambas as áreas, né? Para a gente entender melhor porque que esse tema é bem complexo, né, e muitas vezes complicado de se administrar, vamos listar alguns pontos que são importantes para a gente começar a entender a refatoração. Quando a gente já tem um sistema pronto, né, que já está funcionando, que está em produção, que precisa ser refatorado, né, ou pelo menos que os integrantes da equipe entendam que faz sentido se refatorar, eu sempre gosto de analisar alguns fatores desses processos para conseguir tomar uma decisão se realmente se inicia uma refatoração ou não, tá? Primeiro fator que eu acho fundamental se entender: o sistema ele está funcionando atualmente da forma como ele deveria estar funcionando? Esse é o primeiro ponto que a gente precisa ter na cabeça. Se o sistema está funcionando, né, refatorar o código não vai necessariamente impactar no funcionamento. Ele pode impactar em melhorias, na manutenção do código, entre outros aspectos, mas se for para refatorar o código para fazer exatamente o que ele já faz, então a gente já tem um ponto aí que precisa ser analisado. Se o código não está funcionando como ele deveria, aí sim você tem um alerta maior com relação à questão de refatorar, né? E aí, quando o código não está funcionando, a gente tem duas opções. A gente pode só fazer um band-aid nele ali, né? Colocar ali para voltar a funcionar ou funcionar de fato, ou realmente iniciar um processo de refactor, tá? Acho que o segundo ponto, também extremamente importante nessa reflexão, é entender o seguinte: quanto tempo demoraria ou vai demorar para poder fazer essa refatoração? E junto com o tempo, a gente tem um terceiro ponto, que é o custo para fazer esse refactor, tá? Por que esses dois caras eles vêm casados, né? O tempo e o custo. Os programadores normalmente, quando propõem fazer um refactor, eles não estão muito interessados em saber quais custos que a empresa vai ter com aquele refactor, né? Então, se você é um gestor, né, um CTO, e precisa tomar a decisão final de iniciar um refactor da parte do seu sistema, ou até mesmo reiniciar, né, uma nova versão desse software, você vai precisar calcular esses dois pontos, né? O tempo que vai levar para poder fazer essa refatoração e quanto que isso vai custar para a empresa, né? Se o custo dessa operação não compensa com relação a quanto o software gera, né, e ainda existe a possibilidade de manter a versão anterior enquanto você está fazendo uma refatoração parcial do código, porque fazer um continuous integration, né, você refatorar o código com uma parte em produção e você vai refazendo partes sem tirar o sistema do ar, é muito mais saudável do que você ter que parar uma operação, por exemplo, para ter que refatorar o código, né? Principalmente quando esse software ele já dá dinheiro, né? Então sempre tem uma balança que precisa ser feita. O software já está dando dinheiro? Quanto de dinheiro que ele está dando? Se eu tiver que parar esse software, quanto dinheiro que eu vou perder? E quanto que vai me custar de tempo e dinheiro para poder fazer esse refactor, né? Então esse ponto na parte de business ele é mais importante até do que propriamente os benefícios a longo prazo que esse refactor pode
pode trazer, né? Outro ponto que eu acho fundamental na hora de se analisar um refactor é o seguinte: o que está se esperando com essa refatoração? Você tá esperando o quê, né? Mudando o código ou mudando o framework? Você está esperando melhorar a manutenção desse software, melhorar, sei lá, a implementação de features futuras? Você está pensando em ter uma melhor documentação ou atualizar o código para uma versão mais recente? Qual é o propósito básico desse refactor, né? E aí a gente precisa ser muito, né, consciente e ter bom senso nesse momento de tentar entender se de fato a gente vai trazer um benefício a longo prazo fazendo esse refactor, ou se existem alternativas que não precisem necessariamente refatorar esse código. Um exemplo: uma parte do código está com problema, está difícil de dar manutenção porque um programador passou aqui, ficou 3 meses, foi embora e deixou esse pepino aqui pra gente. Pô, beleza, faz sentido talvez refatorar esse código para tornar ele mais padronizado ou coisa do tipo? Talvez faça, né? Ou esse sistema ele pode ser isolado num microserviço que pode continuar funcionando do jeito que ele está funcionando, porque você ter formas diferentes de programar, porque você tem vários tipos de programador, é comum, é normal, tá? Não ache que o seu código vai conseguir ter uma integralidade, né, que todos os códigos vão ser sempre muito parecidos quando você tem uma equipe fazendo isso. Quando você tem um programador só cuidando do projeto, obviamente que o projeto tende a ficar, né, mais padronizado com aquele padrão que esse programador está tomando, né? Então, assim, esse bom senso para avaliar esses aspectos do que está se esperando dessa refatoração é extremamente importante para também chegar no entendimento de viabilidade desse refactor. Então, vamos lá. Você, como equipe técnica, se você é programador dentro de um processo de refactor, conseguir listar quais são os benefícios a médio e longo prazo que vai ter com esse refactor. Mas o gestor do projeto, caso seja só você, né, fazendo um projeto, você também precisa tomar essa posição de entender quanto tempo e dinheiro vai ser gasto nesse refactor, para conseguir entender se a empresa está no momento. E aí a gente vai para esse ponto: é o momento certo para se fazer esse refactor? A empresa comporta esse refactor nesse momento? É possível parar a operação ou, né, disponibilizar os profissionais que são necessários para poder fazer essa refatoração? Esses pontos eles são extremamente importantes serem respondidos antes de pensar na possibilidade de começar, né, sentar para escrever um código. Escrever um código por si só, sem ter um planejamento, né, e sem ter um entendimento claro dos benefícios que esse código vai gerar, né, no meu ponto de vista não faz sentido nenhum, tá? Eu mesmo, às vezes, tenho vontade de refatorar algum código antigo e tal, mas eu tento agir com bom senso, né, nesses momentos, e pensar em todos os aspectos de se tomar uma decisão de refatorar um código, principalmente se o código é muito complexo e tal, e vai demandar muito tempo, esforço, dinheiro para que isso aconteça. Então, meu intuito nesse vídeo é falar o que para você que está começando na área ou se já tem experiência. Refatorar é positivo em vários cenários. Em todas as minhas empresas, a gente sempre refatora o código, né, para melhorar a usabilidade, para melhorar documentação, para mudar de framework, para atualizar códigos, enfim, tem N possibilidades, né? Só que todas essas tomadas de decisão, ela passa por uma reflexão interna da equipe sobre o momento, sobre os custos, sobre a viabilidade, antes de efetivamente começar a fazer alguma coisa, tá? Um outro ponto que eu acho interessante nessa história é que normalmente quando eu inicio um refactor, né, eu começo a refatorar uma parte do código, eu nunca paro a equipe inteira para fazer isso, né? Ou eu mesmo começo a fazer parte da base do código, ou eu coloco uma pessoa para poder fazer, mas uma pessoa só, né?
você não precisa parar a equipe inteira para começar a configuração de setup e coisas do tipo. Dá um exemplo, né? Em uma das minhas empresas a gente resolveu mudar o framework da empresa, que era um framework próprio, para um framework já de mercado, né, que estava sendo desenvolvido. Então se mudava de JavaScript para TypeScript, o workstation era diferente. Então toda a parte de configuração, as primeiras implementações, eu peguei, estudei, fui lá e implementei. E aí a base do que a gente já tinha no nosso framework da empresa, esse framework ele já cobria. O que não tinha suporte, eu fui procurando alternativas, tipo API para Elasticsearch e por aí vai, que são coisas um pouco mais específicas, né, RabbitMQ. E fui fazendo implementações para poder testar para ver, essa aqui é uma solução possível, né? No caso a gente usou o framework Nest.js, que é um framework de back-end e tal, que eu até fiz um post no andreferreira.com.br falando sobre, né? E essa decisão, ela não foi uma decisão tomada da noite pro dia, ela foi uma decisão que demorou meses para ser tomada, de fato refazer todo o sistema da empresa nesse framework, né? E essa decisão ela foi iniciada numa conversa onde foi apresentado, eu não conhecia o framework, e aí eu fui estudar sobre o framework para entender as possibilidades que ele tinha, o quanto que isso ia ser positivo para a gente, né? A estruturação de código, os testes automatizados, a documentação. Então assim, esse conjunto de critérios foram avaliados até se chegar a uma decisão de fato fazer uma migração. Então eu acho que essa é a maneira mais consciente de se fazer um refactor, né? E assim, obviamente, é caso a caso, né? Cada empresa vai ter o seu timer diferente, vai ter as suas necessidades, e eu não tenho como saber se essa vai ser a sua realidade de demandar mais tempo e estudo para se tomar essa decisão, ou se ela vai ser mais imediata, por uma questão de necessidade ou não. Mas eu acredito que sempre precisa ser levada essa discussão muito a sério, porque pode fazer uma diferença muito grande no andamento da empresa, inclusive pode prejudicar financeiramente a empresa você fazer um refactor precoce, né? E é o que mais acontece nas empresas, essa refatoração precoce. Chega ao ponto de às vezes entrar um funcionário em uma das minhas empresas e achar que está tudo errado, vamos mudar tudo, sem de fato ter 100% de entendimento do contexto da empresa, qual o momento que ele está e tal. E infelizmente a gente já teve caso de ter que demitir pessoas por causa desse tipo de atitude, de querer forçar a barra de uma refatoração precoce nos sistemas da empresa e acabar fazendo uma série de problemas, trazendo uma série de problemas internos, né? Enfim. Mas eu acho que no final da história, o que eu quero deixar de mensagem para quem está entrando no mundo software e tal, é que fazer software por si só não gera tanto valor assim. A gente precisa sempre estar pensando no que a gente está fazendo, né? Não é só sentar a bunda na cadeira e escrever código. A gente tem que pensar não só na nossa caixa aqui, a gente tem que pensar no bem da empresa, né? Porque afinal a empresa paga seu salário, né? Se você não parar para pensar no bem financeiro da empresa, né, a empresa pode quebrar e te deixar desempregado, e aí você vai ter que achar uma outra empresa. Então eu acho que é saudável, é salutar, né, para a equipe e para todo o ecossistema sempre se pensar bem antes de se fazer as coisas, né? Seja uma feature nova, seja uma refatoração. Então assim, é super importante. Galera, se você está gostando do conteúdo, se inscreve no canal aí, deixa seu like, compartilha com seus amigos aí na comunidade de programação, e tenho recebido muitos feedbacks positivos aí, uma galera adicionando lá no LinkedIn e tal. Cara, obrigadão aí pela força, e vou continuar produzindo conteúdos aí de programação também mais no futuro, mas não conteúdos tão básicos, né? Eu vou falar mais de experiências mais avançadas de mercado e tal. E uma parte de gestão também, que eu atuei muito tempo como CTO de algumas empresas, então falar sobre business, não só programação. Então é isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, até mais, valeu, tchau!